as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Meus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por mais um dia e também refletir na sua palavra. Essa palavra que tem que ser o nosso sustento, o nosso alimento dia após dia, pois ela nos dá ensino, ela nos dá ensinamentos preciosos para viver. É por isso que nós estamos aqui, para meditar, refletir, orar, adorar o nosso Deus. Cantamos, louvamos, tivemos um tempo para poder acalmar o nosso coração. Agora queremos adorar com orações e ouvindo a sua voz através da sua mensagem. Convido você a fechar os teus olhos. Se você ainda não fez isso hoje, faça nesse momento. Faça uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Adore o Pai com a sua oração nesse instante, em nome de Jesus. Convido você a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça, tenha um instante com Deus. Contemple o Pai, adore Ele pelo seu dia, pela sua vida, pela sua casa, pela sua provisão em sua vida, em nome de Jesus. Senhor, tantos motivos temos, Pai, para te honrar, para te adorar, para te contemplar, Senhor. Tantos motivos temos para contemplar o Teu nome, Deus. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque somos pecadores, mas temos um Deus que nos ama, um Deus que nos permite adorar, um Deus que nos dá a possibilidade de adorar. Isso é bom, isso nós amamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, por esse momento. Nós te adoramos porque o Senhor é o Deus que cuida das nossas vidas, Senhor. E pedimos a Tua bênção sobre nós, Deus, em nome de Jesus.
Pedimos para que o Senhor nos abençoe. Clamamos pela Tua presença em nossos corações. Nos abençoe, Senhor. Nos agracie, Senhor, com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Fica conosco. Abençoe esse momento, Senhor. Que seja para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome, Deus de amor. Em nome de Jesus. Pedimos a iluminação do Senhor, ó Deus, sobre a Tua palavra, para que possamos refletir, para que possamos Te exaltar, para que possamos contemplar o Senhor, ó Deus, ver o Senhor, sentir o Senhor, falando conosco através da Sua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, todo o Seu povo, Pai, possa entender, ó Deus, a mensagem, que todo o Teu povo possa ser tocado, Senhor, assim como eu estou sendo com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro a Ti, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Números. Números, capítulo 25. Estamos chegando ao final desse livro, o livro de Números. Estamos caminhando já para a reta final dele. O povo já chegando à Terra Prometida, o povo já chegando nos caminhos da Terra Prometida. Domingo agora nós falamos sobre a passagem do povo aos redores da terra de Edom, quando o povo passou a reclamar novamente e o nosso Deus envia serpentes e ali muitos morrem por causa da serpente. Então o Senhor manda que Moisés construa uma serpente de bronze e que essa serpente seja levantada diante de todo o povo. E agora o povo já passou por esse caminho. Alguns meses se passaram, muitos dias já se passaram desde o relato da serpente de bronze. Já passou a história de Balaque e Balaão, aquela figura muito, ao mesmo tempo que engraçada, que conversa com a jumenta. Passou por aquele momento. Agora resta alguns resquícios, do que Balaão deixou para o povo de Israel. Balaão que tentou ali amaldiçoar o povo a pedido de Balaque, agora ele não consegue e abençoa o povo, querendo amaldiçoar, ele abençoa o povo. Agora sobra alguns resquícios do que esse homem Balaão tenta fazer contra o povo de Israel. Já que ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele tenta com a sua influência destruir o povo de Israel. Números, capítulo 25, nós lemos assim: à medida com que eu vou lendo, meus irmãos, eu vou expondo a palavra para vocês, assim como o Senhor tem tocado o meu coração, eu quero passar para os irmãos a partir dessa reflexão. Portanto, fique com a sua Bíblia aberta, não feche ela. Diz assim, Números 25, quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Até aqui por enquanto, meus irmãos, segurem a sua Bíblia. Na semana passada, eu falei, nós comentamos aqui sobre ali a luta do povo de Israel com o povo que eles fizeram vamos dizer, uma aliança com Deus, dizendo, Senhor, se o Senhor nos entregar esse povo nas nossas mãos, nós destruiremos tudo. E aqui, meus irmãos, existe simplesmente o descumprimento dessa aliança do povo para com Deus e não de Deus para com o povo. Porque agora eles estão indo rumo à Terra Prometida. Eles estão chegando e eles já estão conquistando territórios. Onde eles estão chegando já faz parte da terra que o Senhor prometeu a eles.
que prometeu a Abraão. E à medida com que eles vão chegando, eles vão conquistando territórios. A terra de Moabe pertencia a eles por herança. Só que eles não cumprem a promessa com que eles fizeram com Deus lá atrás. Vocês se lembram da semana passada? Em que quando eles estão ali começando a perder, eles fazem esse voto com Deus. E o Senhor abençoou, falou, maravilha, vai lá, conquista, eu estou com vocês, destrua tudo. Por que essa mensagem, assim como nós falamos semana passada, faz parte dessa mensagem aqui? A mensagem é: não negocie com o inimigo. Não negocie com o inimigo. Não negocie com o inimigo da sua alma. Não negocie se destruir. Não negocie com aquele que quer te levar para o buraco, para a idolatria. Com o inimigo. E agora o que aconteceu? Eles começam a se prostrar à idolatria. A idolatria começa a entrar dentro de Israel. Aquele ato da idolatria entrando dentro de lá. Falaram que Moisés tinha assumido. Moisés morreu. Vamos construir um Deus. Ali tudo bem. Foi trágico o que aconteceu. Foi assim, uma coisa horrenda. Só que ainda existe uma justificativa. Eles não conheciam a Deus ainda de verdade, eles não conheciam o Senhor, eles não tinham leis, eles não tinham instrução. Só que agora o tempo passou, 40 anos já se passaram, muito tempo se passou, a lei do Senhor foi dada, os 10 mandamentos foi dado. Um dos mandamentos mais fortes é justamente esse: não tenha outros deuses diante de mim, não tenha. Não construa outro Deus diante de mim. Não adore outro Deus diante de mim. Não se prostre a mais nada a não ser a mim. E agora eles começam a cultuar esse Deus aqui, Baal Peor. Baal. Esse tal de Baal agora vai ser uma sombra dentro desse povo. Esse tal de Baal aqui, esse Deus que era um dos mais adorados no Oriente Médio, vai se tornar aqui uma pedra de tropeço a esse povo. E o Senhor não se agrada disso. O Senhor não se agrada de forma alguma. Tudo começou por causa de uma brecha. Eles entraram nessa terra. Era para eles ter conquistado a terra. Era para eles ter derrotado aquele povo. Era para eles terem destruído tudo. Aquele povo que tomou posse de que não era deles. Aquele povo que estava no local que não era deles. Aquele povo que tentou destruir o povo de Deus. Aquele povo que tentou impedir o povo de Deus de cumprir o seu chamado. Aquele povo que está simplesmente tentando destruir os planos de Deus. E agora os israelitas começam a se prostrar ao Deus deles. E o Senhor não se agrada disso. Não se agrada da idolatria. Não se agrada daquilo que nos faz tropeçar. E muitas vezes pensamos que a idolatria é simplesmente você adorar uma imagem. Idolatria é você adorar um crucifixo. Idolatria é você ter uma imagem no cantinho da tua sala. Idolatria é muito mais do que isso, meus irmãos. Idolatria é simplesmente quando nós colocamos no lugar de Deus alguma outra coisa, alguma pessoa, algum bem, algum sonho. Nós passamos a idolatrar os nossos sonhos, os nossos objetivos, aquilo que nós conquistamos, os nossos títulos. Passamos a idolatrar pessoas, cargos. Isso é idolatria, meus irmãos. Quando algo, alguma coisa ou alguém toma o lugar de Deus em nossos corações. Certa vez, Agostinho disse: o homem precisa de um Deus. O homem precisa de um Deus. O ateu precisa de um Deus. Ele não reconhece,
mas precisa de um Deus. Muitas vezes o Deus se torna a religião no seu coração, por mais que ele diga que ele não tem religião. O ateísmo se torna uma religião idolatrada em seu coração. Quando nós não servimos o Deus de Israel, nós procuramos outros deuses. Quando nós não servimos ao Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós construímos outros deuses. E isso é idolatria. E o Senhor não se agrada dessa idolatria, porque o Senhor deseja ser o seu Deus, o Deus do seu coração, o Deus da sua casa, o Deus do seu casamento, o Deus do seu relacionamento, o Deus da sua vida, o único Deus. E aqui a ira do Senhor vai se acender. E o texto vai continuar dizendo, no versículo 4, dizendo assim: o Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eu falei que a ira do Senhor havia se acendido. E se acendeu de uma forma muito ardente aqui. Veio queimando tudo. Veio sapecando geral aqui. A ordem do Senhor é: juntem todos os homens que se prostraram a esse Deus. E faça o quê? Enforque-os ao ar livre. Enforque-os diante de todos. Matem todo mundo da pior forma. De uma forma vergonhosa. O julgamento diante de todos aqui, enforque-os. Para que todos vejam, todo mundo olhe o que acontece com aqueles que se prostram a um outro Deus. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Senhor, assim como nós repetimos e muito quando estudamos o texto de Êxodo e o texto de Levítico. A cada ordem ele dizia: eu sou o seu Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o único Senhor. Aqui ele está dizendo: enforque-os, porque eu sou o único Senhor. Ou seja, é necessário matar, é necessário destruir. Assim como a ordem era: matem todos, acabem com todos, acabem com tudo. Aquilo que vocês invadirem lá, não negocie com o inimigo. Agora a ordem é: destrua todos que se desviaram. Porque se vocês não destruírem eles, eles vão destruir vocês. A ordem não foi: afaste eles do arraial. A ordem não foi: prenda eles, deixa eles de castigo, deixa eles isolados. Não, a ordem foi: matem todos. É pesado isso, meus irmãos. Pesado, não é? Deus falando isso é uma coisa muito pesada. Provavelmente hoje a ordem do Senhor não é essa para nós. Mas o que fica para nós aqui é a lição de que Deus não deseja que nós venhamos a negociar com o idólatra, venhamos a negociar com o inimigo das nossas vidas, com o inimigo da nossa alma. O desejo do Senhor é: destrua aquele que pode destruir você. Destrua aquele que quer destruir o seu espírito, a sua alma, o seu coração. Destrua e não deixe viver. Porque se você deixar viver, ele vai derrotar você. Se você negociar com aquilo que eu mandei destruir, ele vai destruir você. Porque eu sei o que eu estou falando. É isso que o Senhor está dizendo. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei em que campo você está pisando. Eu sei que você não deve negociar com a tentação. É interessante que os encantamentos não caíram sobre eles. Balaão, os 2 capítulos anteriores, tentou mandar encantamentos. Não pegou. Tentou amaldiçoar eles. Não pegou. A maldição não cairá sobre você, porque existe um Deus que é maior do que qualquer maldição. Encantamentos não cairão sobre você, porque sobre você existe um Deus que é maior do que tudo. Só que a palavra do Senhor diz: não negocie com a tentação. Não negocie com o inimigo. A palavra do Senhor diz: destrua, afaste-se, destrua, saia
Mate. Não negocie. Não negocie. Meus irmãos, é muito perigoso negociar com as nossas tentações. Eu sempre gosto de fazer aquela comparação que é muito, às vezes até engraçada, mas fala muito de nós. Se você estiver fazendo uma dieta, não fique passando na frente da confeitaria. Não negocie. Não negocie com o seu coração. Não fica ali dando brechas, aparecendo diante daquele bolo gostoso. Não negocie com a tentação. Você provavelmente não vai resistir. Porque a tentação é do maligno. A tentação não vem de Deus. Isso aqui não foi Deus que enviou. Como o próprio apóstolo Paulo nos diz, Deus não é homem para ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A tentação é do inimigo, a tentação é perigosa, a tentação é voraz. A tentação vem para arrebentar. E o Senhor Deus diz, não negocie com ela, destrua tudo. E o versículo 6 vai continuar dizendo, e naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel, olha só esse relato, trouxe para sua tenda uma mulher midianita, que era de Midian, próximos das terras do que eles estavam ali, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam a tenda do encontro. Aqui existem dois relatos que me chamam a atenção. A primeira que eu quero falar do final desse versículo 6, diz que o povo estava chorando a tenda do encontro. Eles estavam chorando diante de Moisés. É difícil isso, meus irmãos. É difícil largar mão daquilo que tenta nos destruir. É difícil desviar da tentação. É difícil matar o nosso desejo. É difícil matar aquilo que tenta nos matar, porque muitas vezes vem em forma de prazer. Muitas vezes nos dá prazer. E é complicado, meus irmãos, é difícil isso. Por isso que eles estavam chorando, porque eles não queriam matar aqueles que fizeram essa maldade toda. Nós podemos fazer esse paralelo hoje com as nossas vidas. É difícil matar as nossas tentações. É difícil matar aquilo que nos dá prazer. É difícil matar muitas vezes aquilo que tenta nos afastar dos caminhos do Senhor, seja em forma de amizades, seja em forma de um cinema. Vamos no cinema, deixamos de vir à casa do Senhor para ir no cinema. Muitas vezes vem em formas de festas que nos desviam do caminho. Muitas vezes vem em forma de alguns vícios que nos destroem. Por isso que esse povo chorava aqui, porque eles não queriam matar aqueles que poderiam matá-los. Como eu disse, certamente hoje Deus não vai mandar o pastor matar ninguém, não vai mandar você matar ninguém. O que nós aprendemos com essa lição aqui é justamente que o Senhor deseja que matemos os nossos desejos que nos levam para longe da presença do Senhor. E esse homem, que quando houve esse mandato, enforquem todos, ele simplesmente desprezou a mensagem. Ele simplesmente não acreditou. E na frente de todos, à vista de Moisés, à vista do pessoal todos lá, ele pegou uma mulher midianita, uma mulher aqui idólatra, uma mulher que estava longe dos caminhos, longe da descendência. Deus falou, não se misture com esses estrangeiros aí. O que ele faz? Ele pega essa mulher e leva para sua tenda. E lá ele tem relações com elas. Essa é a mensagem. Isso é abominável. Ele desprezou a mensagem. Ele ouviu a mensagem e desprezou a mensagem. Foi simplesmente isso que ele fez. Não estava nem aí com a sua liderança, não estava nem aí com o homem de Deus, não estava nem aí com a mensagem, não estava nem aí com Deus, com a sua palavra, com nada. Ele ouviu a mensagem, aqueles que fizeram isso vão ser enforcados. Ele desprezou, pegou uma mulher na frente de todo mundo e fez aquilo que o Senhor abominava. E aqui vai entrar a figura de um homem chamado Finéias. Ele era neto de Arão, o irmão de Moisés, já falecido.
ele era neto de Arão, tinha descendência do sacerdote, e vai dizer assim, versículo 7, e quando Finéias, filho de Eleazar era filho de Arão, filho do sumo sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram daquela praga, que foi um enforcamento, foram 24 mil. 24 mil. Aqui nós vemos a figura desse homem Finéias, que eu posso pegar esses dois versículos aqui e compará-los tranquilamente com Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não se amolde a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Esse homem não achou normal o que esse indivíduo aqui, que vai ser chamado de Zinri, no versículo 14, o que esse homem fez com essa mulher chamada Cosbe, não era normal, era uma coisa absurda. Ele falou, não, isso aqui não é normal, isso aqui não é certo, isso aqui não dá, não é aceitável. Isso aqui não é aceitável, eu não vou aceitar isso. Esse indivíduo não vai escarnecer aqui na frente de todo mundo e vai sair ileso. O Senhor está dizendo para enforcar todos os idólatras, todos os que se prostraram à prostituição, e esse cara não vai fazer isso não. Ele vai, pega uma lança e atravessa aqueles dois. E o Senhor se agrada disso. A partir daquele momento, essa praga cessou. A ira do Senhor diminuiu, o Senhor se agradou de Finéias, porque se mostrou ser um rapaz diferente. Aquele cara que não aceita um negócio mais ou menos. Aquele cara que tem o zelo pelo Senhor, aquele homem que é zeloso, porque ele vai repetir isso por 2 vezes nos próximos versículos. O Senhor vai dizer, eu me agradei do zelo dele, ele foi zeloso. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos acomodamos, nós nos desleixamos diante desse mundo que nós vivemos, começamos a moldar a nossa mente aos padrões desse mundo. Começamos a aceitar coisas que o Senhor abomina. Começamos a achar normal coisas que o Senhor abomina. Adultérios, pensamentos, pornografia, sexo antes do casamento, homossexualidade. Igrejas hoje já aceitando a homossexualidade como sendo uma coisa normal. Eu estava lendo o relato de uma igreja emitindo uma carta dizendo que eles aceitam a homossexualidade dentro da igreja. Você não tem que desprezar o homossexual, mas você não pode aceitar a homossexualidade. O homossexual é uma criatura de Deus, que carece da graça de Deus. A homossexualidade é um pecado que nós não podemos aceitar. Igrejas já aceitam o sexo antes do casamento, acham normal. Isso nós não podemos aceitar. Nós devemos aceitar o casal, mas não aceitar essa atitude. Esses são exemplos, meus irmãos, e muitos outros, que nós não podemos nos moldar a esse padrão desse mundo. Quando nós ligamos a televisão, nós vemos que a homossexualidade é normal, que todo mundo tem que aceitar, as igrejas têm que aceitar, o pastor que fala que é pecado já está sendo chamado pelo Ministério Público. Como está acontecendo, eu esqueci o nome daquele pastor muito conhecido, em Belo Horizonte, foi chamado pelo Ministério Público e pode ser preso. Nós vemos que o sexo é bom, a pornografia é bom. Isso não pode entrar dentro de nós, dentro do nosso arraial, porque senão, meus irmãos, a ira do Senhor irá se acender
E ela não irá se apagar enquanto não for purificado tudo, enquanto não for arrancado tudo. E o livro de Números fala justamente isso. Tem coisas que não podem ser aceitas dentro do povo de Deus. Tem coisas que não podem ser aceitas aqui. A gente não pode se prostrar a certas coisas, meus irmãos. Nós não podemos. Nós não podemos. Então, meus irmãos, tomemos o exemplo desse homem Finéias. Sejamos zelosos, zelosos, zelosos com a palavra, zelosos com o trabalho, zelosos com o serviço do reino, zelosos com as nossas vidas como sacerdócio que temos por herança, sermos zelosos com o trabalho do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu coração diante dessa mensagem dura, do enforcamento de 24 mil homens que se prostraram à idolatria, que se desviaram. Tomemos o exemplo desse homem Finéias, sejamos zelosos, que você tenha temor pela palavra, temor pelo Senhor, temor pelos princípios e valores do reino sobre a sua vida em nome de Jesus. Quero orar por você, quero orar pela sua vida, pedindo para que o Senhor o abençoe, guarde, proteja você. Quero orar também, aproveitando essa oração, pelo pastor Ricardo Bento, que tem melhorado, tem apresentado febres, mas está em tratamento. Que o Senhor o abençoe. Já faz muito tempo que ele está no hospital, meses e meses que ele está lá. Se eu não me engano, indo para 5 meses já que ele está internado no hospital, é muito tempo. Eu quero orar também pela recuperação da nossa irmã Rosinha, que fez a cirurgia na semana passada, está se recuperando em casa. Quero orar por ela também. Quero orar em favor da nossa irmã Luciana, que está passando por sessões de quimioterapia e é muito barra, é muito pesado. Quero orar também pela vida da Margarida. Margarida era uma mulher que esteve na nossa igreja há umas 2 semanas atrás e ela está enfrentando um câncer de mama e começou a fazer quimioterapia. Ela queria vir à igreja, só que ela ficou muito mal com a primeira sessão de quimioterapia, precisou ficar internada. Eles estão até avaliando a respeito de alguma lesão no cérebro dela que foi causada a partir dessa sessão de quimioterapia. Que oremos pela Margarida, para que ela seja curada, seja fortalecida e volte a estar conosco aqui também. Em nome de Jesus. Quero orar pela vida do Wellington, que é o esposo da Mara, cunhado do Laércio, da Luciana. Vamos orar, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu clamo em nome de Jesus para que o Senhor nos abençoe, para que sejamos zelosos. Derrame o temor em nossos corações. Derrame a fé. Derrame o zelo. Que sejamos zelosos, Senhor, com a Tua mensagem, com a Tua palavra, com aquilo que é do Teu reino, com aquilo que é do Senhor, ó Deus. Não nos amoldemos aos padrões malignos desse mundo que tenta dizer que aquilo que é maldito é normal, Pai. Isso não deve fazer parte do Seu povo, Deus de amor. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos lares. Eu clamo no nome de Jesus pela vida do pastor Ricardo Bento, pedindo a cura, ó Deus, ao Teu servo, pedindo para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, derrame paz em seu coração, sobre a vida da sua esposa Roberta, dos seus filhos. Abençoe o Ricardo Bento, toda a sua família, ó Deus, no nome de Jesus. Eu clamo pela recuperação, ó Deus, da Rosinha, da nossa irmã presbítera Rosinha, Senhor, para que o Senhor cuide dela. Cuide, ó Deus, da sua recuperação, da onde foi feito o corte, ó Deus, abençoe, ó Pai, para que o seu corpo seja regenerado através do seu poder, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cuide dela, dê paz a ela, confiança, esperança, Senhor. Cuide da Rosinha, Senhor, em nome de Jesus, abençoe todos os seus familiares, a vida do Josué, da Esther, que está junto com ela, Senhor. Cuide da Rosinha, Senhor, em nome de Jesus. Eu também clamo, Senhor, em favor da vida da Luciana, Senhor, pedindo a Tua bênção, a Tua força sobre ela.
Abençoe, Senhor, a vida da Luciana, Senhor. Cuide dela, cuide do seu corpo, ó Deus, dessas sessões de quimioterapia. Eu clamo pela cura, Senhor, pela cura desse câncer em seus pulmões. Ó Deus, eu clamo para que o Senhor cuide dela, Senhor. O Senhor já operou milagres, Senhor. Tumores que sumiram, tumores que secaram, ó Deus. Eu clamo, ó Deus, para que o Senhor cuide dela, para que a sua vida seja um testemunho, Senhor. Testemunho de que o Senhor operou milagres nela, testemunhos de que nesse momento o Senhor foi a sua força, o seu cuidado. Eu também clamo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela vida da Margarida, Senhor. Cuide dela, Senhor. Ela que está internada, Senhor, por causa dessa sessão de quimioterapia que lhe causou muito mal. Eu clamo para que o Senhor abençoe a sua vida, o seu corpo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Derrame do teu poder sobre ela, que ela sinta a tua presença, sinta o Senhor sobre si em nome de Jesus, ó Deus. Eu oro também, Senhor, em favor da vida do Eliton, Senhor. Cuide dele, abençoe o seu corpo, a sua vida, aonde os médicos não podem fazer nada, ó Deus. Derrame o seu poder, que seja, ó Deus, toda a honra, toda a glória somente a Ti. Que o Eliton, ó Deus, reconheça o seu poder sobre ele, que o Eliton, ó Deus, sinta a Tua presença, as Tuas mãos, ó Deus, o poder, ó Deus, do Senhor sobre ele e o consolo do Teu Espírito Santo, Pai de amor. Abençoe a vida do Eliton, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Cuide de nós, ó Deus. Eu oro abençoando as vidas que nos acompanham, os lares, ó Deus, que nos acompanham, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. A vida, a paz, a glória do Senhor seja derramada sobre cada lar e cada vida em nome de Jesus, Pai. Tu és um Deus de amor. Nós te servimos, nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre você. Que o poder do nosso Deus e Pai te revista, que esse Deus maravilhoso te abençoe, te dê a paz e te acompanhe em todos os teus caminhos. Que o Espírito Santo seja um consolador, seja o guia, seja a sua alegria em nome de Jesus. Tenha um restante de semana abençoado e agraciado pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.